Então, vamos começar. Panton Pater Polemos, a guerra é pai e rainha de todas as coisas. Está começando este podcast internacional, o Polemoscast, o podcast do grupo de pesquisa Polemos, da Universidade Federal de Uberlândia, que hoje tem dois professores que falam diretamente lá de Barcelona. Hoje nós vamos falar de tempo, aceleração, a jaula do tempo. O nome do livro do professor Gonçalo Maio Solsana, do professor Borja Montadas Figueiras e do professor Alexandre Valmont Borges, também da Universidade Federal de Uberlândia. Antes das devidas apresentações, quero passar a palavra para o nosso professor coordenador dessa balbúrdia, professor José de Magalhães. Olá a todos, todas e todas os nossos ouvintes. É uma felicidade estar aqui novamente com essas três personalidades e com os colegas que estão aí, querido professor Maios, querido professor Valmont, e é um prazer conhecer o professor Borja nesse momento, aos estudantes acadêmicos aqui dessa balbúrdia. Nós vamos, então, começar esse belo papo que eu gosto tanto, tá bom? Um abraço e bom debate. Obrigado. Vou começar a apresentação aqui, antes dos nossos convidados, por os que estão mais de casa aqui no Polemoscast. Por favor, se apresente, amante do saber absoluto. Olá, amante do saber absoluto. Queria também aproveitar aqui para agradecer a presença dos nossos convidados internacionais e lembrar vocês que estamos ficando famosos, viu? Depois da live de ontem, isso aqui já está internacional, estamos caminhando muito rápido, é isso aí, gente. E agora, por favor, Pedro, se apresente aí, saudoso Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Henrique, sou estudante da Faculdade de Direito da UFO e, eis um juízo de fato, a saudade, como diria Mário Quintana, é o que faz as coisas pararem no tempo e na política brasileira também. Agora vou pedir que o integrante mais antigo do grupo Polemos, Homero. Fala pessoal, é um prazer estar aqui hoje e é isso. E agora a nova integrante do grupo Polemos, conhecendo o professor Borja, professor Maios, Ana Vitória. Oi pessoal, eu sou a Ana Vitória, recém-chegada aqui no grupo. É um prazer estar participando desse debate com os professores internacionais, professor Valmont. É um prazer estar aqui conversando com o senhor de volta. E é isso, vamos lá. E agora, nossos dois convidados de honra aqui, que são orientandos do professor Raoni Belchowski. O Tobias, por favor, dê um oi aí para o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Queria agradecer o João e a todo mundo pelo convite. Meu nome é Tobias, sou orientando do professor Raoni e realizo pesquisas em Direito Constitucional Comparado. Rafael Isaac, deu a palavra da graça aí, meu caro. Boa tarde a todos, eu sou o Rafael, estudante da Faculdade de Direito, orientando do professor Raoni, e por coincidência, nesse podcast em especial, eu moro em uma cidade que chama Catalão. Vale. Vou passar a palavra para o professor Valmont, que quem foi a pessoa que propiciou esse contato primeiramente com o Valmont, com o professor Valmont, tô até com o professor Maios há 2 anos, lá na Universidade Federal de Uberlândia, no colóquio que nós fizemos lá, que o mestrado organizou. Professor Alexandre Valmont, retornando aqui ao Polemoscast.
Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo legal? Um abraço aí ao pessoal de Barcelona, mais uma vez, professor Maios, professor Borja. Bom, vamos que vamos, né? Quem coordena o espetáculo hoje são vocês aí, então, adiante. E agora vou passar a palavra aqui antes do nosso professor Gonçalo Maios, que eu quero relembrar também uma história. Vou passar a palavra para o professor Borja Montadas, que é professor, só apresentando para o nosso ouvinte aqui, que é professor e pesquisador em filosofia moderna e contemporânea na Universidade La Salle. Falei certo? Correcto, sí. Correcto, sí, cierto. Bueno, me presento yo. Bueno, ya yo he hecho ya la presentación. Simplemente, yo sí, como ha dicho, soy profesor de filosofía moderna y contemporánea en paro 3 de universidades. Y los temas que más me interesan a nivel político, social y filosófico son básicamente la cuestión de la temporalidad y la cuestión de el malestar, que luego cuando tenga ocasión de dialogar concretaré y explicaré más qué es. Y los dos, tanto malestar como la temporalidad, analizados desde un punto de vista, haciendo una lectura política y, digamos, ontológica, ¿no? Separando la cuestión del malestar, separándola un poco de la psicología, y la cuestión de la temporalidad separándola un poco, digamos, de las ciencias naturales. E agora, finalmente, o professor Gonçalo Maios Solsona, que já vou indicar aqui para o nosso ouvinte conhecer o blog do professor Gonçalo Maios. O professor Gonçalo Maios é titular na Faculdade de Filosofia da Universidade de Barcelona, e é uma felicidade estar regravando aqui essa conversa, professor, que há 2 anos nós gravamos e perdemos, e o senhor, com toda humildade, com toda... quão incrível o senhor é, gravou novamente uma entrevista, e é uma honra, uma alegria estar aqui conversando com o senhor. Obrigado. Sí. Obrigado, querido João. Agradezco mucho. Es un placer estar aquí con ustedes. En primer lugar, con el profesor José de Magalhães, que ya nos conocemos de hace mucho tiempo, con el profesor Alexandre Balmot, que también nos conocemos de bastante, y por favor den recuerdos de mi parte al profesor Raoni, que también hemos colaborado en algunas cosas. Bueno, la presentación creo que está hecha. Ya saben que a mí me interesa planteamientos interdisciplinares, macrofilosóficos, que permitan dialogar, pues, direito, con historia, con, evidentemente, filosofía, con política, con sociología. Digamos que, bueno, intento aquello de que nada humano me sea demasiado ajeno, ¿no? Y sobre todo los planteamientos contemporáneos, lo que nos está sucediendo a nosotros. Y aquí sí que ustedes, los jóvenes, son una fuente de información importantísima, porque nos dan, digamos, las novedades que se están experimentando, que a veces los viejos tardamos más en identificarlas, ¿no? Entonces, obrigado, un placer, queridos. Perfeito, toca a vinheta.
que vamos já agora para as primeiras perguntas. O livro que deu origem a essa livecast foi o livro La Jaula del Tiempo, Aspectos Sociopolíticos e Jurídicos de la Aceleración Contemporânea, tanto do professor Gonçalo Mais, do professor Borja Montadas e do professor Alexandre Valmont. A nossa primeira pergunta aqui vai em relação ao capítulo La Prisión de Cronos, Aspectos Sociopolíticos del Malestar Contemporânea, do professor Borja. Então, professor Borja, a nossa pergunta vai no seguinte sentido, repetindo os questionamentos lá da introdução do livro. No mundo atual, ocorreu uma aceleração do tempo. Como nossa relação com o tempo se tornou qualitativamente diferente? Uma nova visão do tempo é uma resposta para esse mal-estar que nos atinge hoje? Vou pedir para o professor Alexandre Valmont, caso o professor Borja não tenha entendido tudo, para fazer essa ponte de tradução, por gentileza. Más o menos lo he entendido. Yo creo que lo que ha sucedido en los últimos tiempos, que no son últimos y que ya son bastante largos, es que el fenómeno que podemos llamar, que algunos pensadores llaman lo digital, lo que ha hecho es desmaterializar la información, ¿no? Esto es algo que es bastante evidente y que todos y todos reconocemos, no hace falta hacer comparaciones. Y que al desmaterializarse la información, esta se ha visto, digamos, desligada o separada de las limitaciones espaciotemporales a las que todos estamos acostumbrados, ¿no? Y en ese sentido, la aceleración creo yo que es un fenómeno que se ha vuelto infinito, ¿no? Nunca la aceleración en cierta forma es suficiente, ¿no? Parece como que no tiene final. Es decir, vemos una aceleración infinita, ¿no? Y partiendo de esta premisa que ya había trabajado anteriormente, quería ver cómo esto afectaba y cómo afecta a cada uno de nosotros de forma individual, ¿no? Y de ahí después conecta con todo el tema del malestar. Respondiendo a la pregunta y resumiendo ya de forma más concreta, yo creo que el origen de esta aceleración es esta desmaterialización constante, ¿no? Y que la digitalización y lo digital en un sentido muy amplio hace que esa aceleración se vuelva infinita. Y creo que eso tiene unas consecuencias en muchos ámbitos, a nivel psicológico, a nivel existencial y por supuesto también a nivel político en un sentido de espacios emancipatorios, ¿no? Creo que el cambio de perspectiva temporal ha tenido un calado muy hondo en cuestiones de las que a lo mejor nosotros, la cotidianidad, no somos muy conscientes, ¿no? Professor Borja, eu achei muito interessante como você conseguiu estabelecer as três figuras do tempo, o círculo, a linha e o ponto, de uma maneira bastante exemplificativa, ou como a própria linguagem filosófica diz, né, de uma maneira figurativa, né, são figuras do tempo. E aí eu acho que seria interessante você explorar um pouco essas três figuras para o pessoal que está ouvindo a gente, porque eu identifiquei que isso é central para a gente compreender as suas conclusões depois no fim do artigo. Você pode explorar um pouquinho essas três figuras para a gente? Sí, la metáfora de las tres figuras creo que, como usted dice, va muy bien para explicarlo, ¿no? La antigüedad, Grecia, India, espacios orientales, la noción de la temporalidad era circular, ¿no? Es decir, porque el modelo de la temporalidad de la naturaleza, ¿no? Los ciclos del día y la noche, etcétera, ¿no? Las cosechas.
El círculo. Posteriormente, con el cristianismo, ese círculo se convierte en una línea en la que hay un principio y un final, ¿no? Entonces empieza a aparecer, ¿no?, un presente, un pasado, ¿no? Se empiezan a construir en la ilustración, sobre todo, el concepto y la noción de historia, y también el concepto y la noción de progreso, ¿no?, hacia el futuro. Es una línea recta. A partir de, digamos, de la contemporaneidad del mundo actual en el que estamos nosotros, creo que el hecho es que nosotros la temporalidad ya no la percibimos de una forma lineal de largo recorrido, ¿no? Es decir, la información viaja sin moverse, ¿no? Entonces, esa figura del punto en el que una información en el mismo instante de tiempo en el que sale y llega, todo viaja sin moverse y desaparece esta noción de viaje, ¿no? La figura sería un punto. Me envía un WhatsApp, el profesor Balmot ahora me envía un WhatsApp y yo inmediatamente lo tengo, ¿no? Ha salido desde las manos del profesor Balmot y ha llegado a mí y yo lo he cotejado, lo he cogido con mis manos y he leído ese mensaje. Sin embargo, se ha dado en el mismo momento, ¿no? Entonces, esas serían las tres figuras del círculo. La línea, que es la figura que va asociada sobre todo a todos los discursos emancipatorios y de liberación de cualquier tipo. Sobre todo pienso, por ejemplo, en las filosofías de la historia de cualquier corte, por ejemplo, el marxismo, ¿no? Se centraban en ese modelo de línea, ¿no? Y yo creo que actualmente es la instantaneidad, ¿no? Todo es instantáneo, inmediato. Y la figura del punto creo que representa bastante bien y figura bastante bien essa noção de imediatez constante. Então, e aí eu até gostaria também de ouvir o professor Maios e o professor Valmut, se quiserem, nessa minha próxima pergunta, esse modelo de temporalidade do ponto seria um modelo, então, que nos sequestra o futuro. Então, nós ficamos sequestrados de futuro nessa perene instantaneidade, né? Nós não conseguimos, então, projetar o futuro, fazer modelos sociais inovadores, e inovadores não no sentido disruptivo, como o professor Mais coloca no capítulo deles, mas a gente, então, fica então, privado de futuro, porque a gente está preso, ou como o livro sugere, nós estamos na jaula da instantaneidade, né? Então, gostaria que vocês pudessem abordar isso. Por favor, diga a quién va dirigida la pregunta primero, por favor. Eu acho que pode começar pelo Borja, e aí o professor Maios e o Valmut, se quiserem em seguida, né? Bueno, le cedo la palabra al profesor Maios si quiere, que acabo de yo de hablar ahora. ¿Sí? Venga, va. Claro, en ese modelo de instantaneidad y de inmediatez, es verdad, el futuro desaparece, ¿no? Y no es solo que desaparezca, yo creo que hay algo que aún es peor y más macabro, que el futuro está aquí. El futuro y el presente se identifican totalmente. Es decir, y creo que en cierta forma somos herederos en ese sentido de la posmodernidad, ¿no? Nada va a cambiar, ya está. Quiero decir, ya hemos llegado aquí y todo va a seguir igual. Sí, habrán pequeñas modificaciones, ¿no? Yo creo que la pérdida de futuro, en el sentido de que el futuro está aquí y el futuro es lo que hay ahora, rompe y cuesta construir un discurso político realmente que quiera buscar alternativas, ¿no? En ese sentido, pienso. Profesor Maios. Sí, estoy de acuerdo con el profesor Borja. Sí, a ver, no solo el futuro, aquí hemos quedado secuestrados de futuro, sino también de pasado. Sabemos que el pasado está allí, pero estamos como escindidos del pasado. Digamos, hay el mensaje de que el pasado no cuenta para nada en el fondo. Y bueno, y el futuro se identifica con el presente, con lo cual, y que me contradigan si quieren, por favor, los jóvenes, cada vez hay el mensaje de que
no confiemos en un futuro demasiado diferente al presente que ahora tengamos, ¿no? Digamos, recordemos que la consigna punk de No Future, de Sex Pistols, de alguna manera ha penetrado en el inconsciente social. La idea de que un futuro alternativo de liberación, como planteaba también el profesor Borja, pues hay un mensaje que además fue muy claramente comunicado por Margaret Thatcher. Recuerdan, es lo que se llama la ideología TINA. No hay alternativa. There is not alternative. No hay alternativa, ¿no? Con lo cual, efectivamente, el pasado está perdido allá, olvidado. El futuro es lo que hay. Lo que se vende es esta idea, es lo que hay, el now que ahora tenemos, no hay alternativa y por lo tanto un futuro, digamos, revolucionario, que mi generación había crecido bajo esa idea, ahora se vende la idea que pues no hay futuro, no hay alternativa, como mucho habrá más de lo mismo. Es interesante que ahora con la pandemia del COVID-19, el gran debate es entre unos que pensamos que probablemente va a cambiar bastante mañana, para no decir el futuro, que mañana será diferente de la hora. Yo tengo la siniestra sensación que vamos caminando a un nuevo nivel de sociedades del control, que sería la sociedad del confinamiento, que también hablo en mi blog. Supongo que les habrán facilitado el link de mi blog donde he aprovechado para escribir un post sobre, digamos, el libro, ¿no? Bueno, pues yo soy de los que piensa de que va a haber cambios y que por lo tanto el futuro va a ser diferente y no necesariamente mejor. Pero hay mucha gente que se está imponiendo la idea de que cuando tengamos la vacuna o pasado mañana, todo seguirá igual, ¿no? Continuaremos teniendo Bolsonaro negando el COVID y etcétera, y a Trump, y continuaremos, qué sé yo, con otros, digamos, en un eterno retorno de lo mismo, ¿no? En fin, yo creo que no, que va a haber cambios y que el futuro va a ser diferente y que mejor que nos preparemos para él. Adelante, profesor Balmont. Bom, essas impressões que o professor Borja apresentou, né, e o professor Magalhães procurou chamar o debate, a ideia do círculo, a ideia da linha e a ideia do ponto, inclusive vou adiantar um pouquinho, né, mas isso está dentro da nossa grande temática de hoje. Nós do direito vivemos, né, este problema, enfrentamos esse problema e isso é uma realidade que nos aflige, não é? De uma maneira ou de outra, nós trabalhamos com uma ideia de direito temporal, que é uma ideia de direito temporal gestada a partir da ideia da linha. Eu diria assim, talvez uma linha pontilhada, mas a ideia de uma linearidade. O que nós percebemos, na verdade, é que nós substituímos esses aspectos anteriores de uma visão de como o direito regula e se projeta nas relações para uma espécie de visão o tempo todo, como se nós estivéssemos num eterno aspecto de continuidade, uma continuidade que não permite olhar para o passado e também não permite visualizar um futuro com a construção de qualquer tipo de utopia ou possibilidade. Isso é grave. Talvez possa parecer assim
algo muito pontual, mas eu queria que vocês prestassem atenção em alguns aspectos da própria forma como nós estamos nos comunicando, nas comunicações propriamente do direito e também nas nossas comunicações do dia a dia. Nas comunicações do direito, nós vivemos uma espécie de ritmo frenético, em que todos os finais de tarde nós temos que verificar nos meios eletrônicos quais as normas estão regulando as relações jurídicas. Nos últimos dias aí, na verdade, se vocês olharem o funcionamento institucional dos poderes no Brasil, o funcionamento se dava pela edição de medidas provisórias, que são deliberadas e escrutinadas pelo Legislativo por via eletrônica numa velocidade impressionante. Não se sabe exatamente qual o sentido de continuidade ou de permanência dessas normas, elas são instantâneas e momentâneas. E nas comunicações do dia a dia, embora isso aí pareça uma coisa até bizarra, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas nossas comunicações do dia a dia, elas estão permeadas por formas de construção de aspectos, que são aspectos de uma espécie de continuidade ou, quando no máximo, uma duração. Esse é o famoso, né? Toda comunicação de quem faz hoje, eu estou providenciando, eu estou enviando, eu estou preparando. Parece que há uma impossibilidade das pessoas chegarem e adotarem aspectos de comunicação que digam, não, eu concluí o trabalho, e agora lhe envio, para que você prepare no futuro próximo. Essa substituição nos processos comunicacionais, como as normas aparecem, elas mostram essa ideia do pontual, não é? Essa ideia de uma continuidade, de um durativo muito momentâneo. Esse é o desafio que nós temos que chegar e analisar neste momento. Bom, eu tenho uma próxima pergunta que é para o professor Gonçalo Maios, pensando o capítulo dele no livro, em relação às patologias do saber, que acredito que o Tobias ou o Rafael queira complementar também. Professor Maios, pensando em obras anteriores, como A Sociedade da Ignorância também, essa infoxicação que nós vivemos hoje, até dessa negação de um saber pelo próprio presidente da República, gostaria de saber o que são essas patologias do saber, né? Como que elas influenciam até mesmo o direito, como o professor Valmont estava falando, e uma frase que muito me marcou e me surgiu uma dúvida, se existe caminho para encontrar a agulha inovadora no imenso palheiro de redundâncias. Então, nós que buscamos, em um grupo de pesquisa, em um grupo de valorização do conhecimento, como buscar essa agulha inovadora em um mundo que é repleto pelo mesmo? Essa é a minha dúvida. Sí, digamos que totalmente fantástico, Joao. La idea, estoy totalmente de acuerdo y está muy bien formulada. Es el gran problema que todos tenemos ahora mismo. Vivimos en un mundo bulímico de información, en la época con más información de toda la historia de la humanidad. Se ha hablado de que estamos en una sociedad de la transparencia, en la medida en que todo está visible, todo está, pues eso, informatizado, todo está, en principio se podría conocer, pero eso lo planteo en la sociedad de la ignorancia. Nosotros continuamos siendo aquellos australopithecus con un cerebro relativamente limitado y no podemos tener ese ojo de Dios que lo vería todo al mismo tiempo, ese Aleph que pensaba Jorge Luis Borges, no nuestro querido profesor José Luis Borges Horta, ese Aleph que permite verlo todo a la vez. Entonces, claro, la situación se convierte en una terrible sociedad de la ignorancia, porque cada uno de nosotros nos encontramos con una infinitud de información donde dice usted muy bien que mucha de ella es redundante. Pero ¿cuál es la redundante?
pero es que además mucha de ella es obsoleta, ha quedado superada por los acontecimientos. Pero ¿cuál es? Mucha de ella incluso es fraudulenta, las famosas fake news que tanto marcan nuestro tiempo, en que, bueno, pues hay presidentes, y no solo en Brasil, sino en Estados Unidos, etcétera, que están defendiendo ideas absolutamente locas, ¿no? Pero que, claro, cuesta mucho discriminarlas, ¿no? Entonces, encontrar en medio de toda esa maraña la idea nueva, no solo que sea verdad, porque las ideas que son verdaderas, pero ya han sido, digamos, amortizadas por el mercado neoliberal, digámoslo, que ya las han dicho, pues, Kelsen, etcétera, son ideas, digamos, amortizadas. Lo que se nos pide son ideas nuevas, relevantes, verídicas, etcétera, que rompan el marco heredado y nos lleven y que sean utilizables provechosamente, digamos, en ese mercado de producción que incluso incluye al derecho, a la filosofía. Digamos que la pregunta que nos inquieta a todos es, bueno, querido profesor, quien sea, ¿no? ¿Cuál es su nueva idea? Y entonces aparece el viejecito Chomsky y le pedimos, señor Chomsky, no nos cuente todo lo que usted ha ido haciendo, que ya lo sabemos y no nos interesa, es pasado. ¿Qué idea nueva ha tenido usted? Y la gente se queda decepcionada cuando el viejo Chomsky continúa, pues ahora mismo, insistiendo en la desigualdad, etcétera, ¿no? Digamos, tenemos esa manía de novedad, que bueno, que nuestro sistema se basa en esa nueva idea. Vuelvo a interpelar a los jóvenes, a ustedes que están haciendo la tesis o tesis doctorales, lo mínimo que se les pide, pero que es muchísimo, es una idea nueva, relevante. A ver, ustedes que pueden presentar para la filosofía del derecho, que no la hayan presentado el profesor José de Magalhães, el profesor Alexander Balmont, y etcétera, ¿no? Eso es un estrés muy notable. Eso también es la sociedad del now, la sociedad de la inmediatez, en donde se les piden que busquen en el pajar y saquen una idea maravillosa que lo cambie todo. Yo creo que eso es una patología del saber que tiene aspectos positivos, pero muchísimos también de negativos, de angustiantes, que provocan burnout y que hacen que al mismo tiempo ustedes, los jóvenes, sean la gran esperanza, pero al mismo tiempo se les pongan unas exigencias y unas obligaciones terribles, porque, a ver, ustedes tienen que dar la idea del futuro, etcétera, ¿no? O de mañana, o de la hora mismo. En fin, yo resaltaría ese aspecto. Obrigado, querido. Perfeito. Tobias, você gostaria de complementar a pergunta? Então, E aí, se quiser direcionar, seja para o Valmont, seja para o professor Borja ou para o Maios. Sim. Eu acho que eu posso direcionar para os três, na verdade. É porque, usando um conceito que foi o conceito de sociedade e rede do professor Castells, e considerando esse excesso de informação, essa necessidade de você ter sempre tempo, você ter sempre prazos, e essa imediatez que gera ansiedade, gera várias doenças, eu queria saber, principalmente porque durante essa pandemia nós estamos vivendo, basicamente, a gente entrou de vez na era digital, nossas relações são todas baseadas na era digital, porque, no fundo, todo mundo está trancado em casa,
qual seria a perspectiva dos professores no mundo pós-pandemia? Vocês acham que esse mundo tende a ficar ainda mais digital e ainda mais imediato? O neoliberalismo pode estar tendo seu fim agora? Bueno, yo respondo yo y enlazo con lo que ha dicho el profesor Mayos antes de ese exceso de información y la pregunta que planteas y de las ideas nuevas, ¿no? El exceso de información genera saturación y cuando hay saturación es muy difícil, ¿no?, que aparezca algo nuevo. Yo creo que en filosofía hay un concepto que creo que hemos abandonado demasiado pronto, que es el concepto de vacío. Y no quisiera tampoco identificarlo con la nada de Heidegger y del existencialismo, no, de vacío. Y en el vacío pueden aparecer ideas nuevas, ¿no?, como dice el profesor Mayos. Yo creo que esas ideas nuevas, radicalmente nuevas, salen del malestar. Y malestar no me estoy refiriendo a uno que tenga que perseguir una vida loca, ¿no?, en la cual persigue su propio malestar para poder crear desde un punto de vista romántico y heroico, ¿no? Me refiero al malestar que podemos estar viviendo todos y al que tú estabas apuntando, ¿no? Hace unos días leía un pequeño informe en un diario de España, ¿no?, que decía que post-pandemia el índice de enfermedades mentales, depresiones, ansiedad, burnout, etcétera, se va a multiplicar. No solo por el estado de confinamiento, sino porque hay una cuestión que creo que no se está poniendo lo suficiente encima de la mesa, que es la precariedad, no solo económica, sino de la vida que vivimos todos, ¿no? Estar confinado en una casa relativamente grande, pues está bien, pero no suelen ser grandes, ¿no? Yo soy también profesor de gente joven, no tienen sus conexiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que una idea nueva puede surgir de un vacío, y ese vacío yo creo que se identifica con una vida destrozada y que es fruto del malestar en ese sentido. Sin caer en mitos románticos de que yo tengo que perseguir mi malestar para poder tener creatividad, ¿no? Porque al final yo creo que todos esos malestares que los percibimos como individuales, como propios, ¿no?, al final en todos es el mismo. Creo. Obrigado, professor. Olá, Luiz, tudo bem? Bom, eu colocaria uma primeira vacina na pandemia, tá? A primeira grande vacina seria justamente que nós não repitamos justamente o que nós estamos criticando, ou seja, essa abordagem o tempo todo pontual e essa abordagem cursiva e essa abordagem descontínua, tá? Então, justamente, ora, a partir do dia 30 de dezembro do ano passado, no momento em que a Organização Mundial da Saúde chegou e apontou o estado de emergência no mundo todo, começou a nova era e tudo mais. Bom, primeiro, né, que, vamos lá, né, trabalhamos com a nossa insuficiência e trabalhamos com a possibilidade de nós entendermos os fatos do dia a dia. Ninguém aqui tem capacidade de chegar e sacar a bola mágica de cristal e dizer, não, começou tudo de novo ou coisa parecida, não é? Bom, como vocês todos, o professor Maios, o professor Borja e eu, nós temos essa saturação de coisas aí por Twitters, por Facebooks, por redes televisivas. Na verdade, hoje há confusão, porque as redes televisivas estão hoje na internet, né? Tudo parece a mesma coisa. E vocês já devem ter visto toda a espécie de diagnóstico, prognóstico, simulação, grandes modelos, né? Bom, vejam, há um limite para trazer essa grande abstração do passado e imaginar exatamente como as coisas ocorrerão daqui para frente. Agora, resta saber como nós aproveitaríamos isso, né? Essa dificuldade que nós temos de entender o que está acontecendo, das consequências disso, não é? Isso não é algo simples. E justamente por não ser algo simples, é que exige justamente a postura da inquietude intelectual, da discussão, do bate-papo, não é? Este bate-papo que estamos realizando aqui, não utilizando a palavra bate-papo no sentido vulgar, né, mas justamente na possibilidade de construir caminhos, na possibilidade de construir, né, efetivamente, possibilidades de ruptura. Eu acredito assim, ó,
A pandemia por si só, ela não vai indicar uma ruptura ou uma transformação, não no sentido de uma qualidade melhor. Ela pode simplesmente indicar o que o professor Borja mencionou agora há pouco, um mal-estar. Então vamos simplesmente fazer uma alimentação de malestares e ficarmos, né, o tempo todo bradando isso? Não, a gente tem que chegar, né, e fazer apontamentos, né, direções para um futuro. Mas assim, ó, eu abandono a grande narrativa, né, de que no dia 30 de dezembro, com a pandemia, exatamente neste momento nós temos um corte, né? Isso é um absurdo. Sí. Acredito lo que ha dicho el profesor Balmot. A ver, en la historia nunca hay, bueno, o casi nunca, digámoslo así, no hay saltos en el vacío. Digamos, las sociedades no saltan al vacío fácilmente. ¿Qué sucede? Pero sí que hay ciertos acontecimientos que aceleran todavía más el tiempo y precipitan los acontecimientos. Yo creo que el COVID-19 sí que marcará un salto cualitativo. ¿En qué sentido? En que ciertas tendencias que ya venían de mucho tiempo, por ejemplo, la digitalización de la vida, han sufrido o van a sufrir un salto cualitativo importante. Poco a poco todos habíamos ido entrando en esa dinámica. Como una anécdota, yo me resistía al móvil hasta hace un año y medio y ahora soy un adicto, claro, al móvil, ¿no? Y esto es un camino de no retorno. Bien, pues digamos que muchas tendencias que ya estaban allí, pero que tenían resistencias sociales, incluso mucha parte de la sociedad se negaba a claudicar ante ellas, ahora mismo han recibido un espaldarazo de la administración, digamos, el Estado, la administración ha asumido que, por ejemplo, nos movemos demasiado, que nos encontramos en exceso, que el trabajo puede ser mucho más digital de lo que era. De acuerdo, por ejemplo, yo trabajo desde hace mucho tiempo, ahora también el profesor Borja Montadas, que también trabajamos en una universidad telemática, que es la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC. Y en Barcelona, Universidad de Barcelona, ya trabajábamos semipresencialmente. Pero ahora se nos ha pedido, como nunca antes, en los últimos 2 meses, que pudiéramos, y creo que algo pasa parecido con la UFU, ¿no? Que ahora ya no era broma, ya no era opcional, ya no era una posibilidad que se podía negar, que ahora había que pasar decididamente digamos, al mundo digital pleno, por ejemplo, a nivel docente. Una estadística nueva dice que hace 2 meses el 10% de los profesores de la Universidad de Barcelona afirmaban que eran capaces de trabajar y de dar docencia telemática, digital, y que en los últimos 2 meses este por ciento, que es bastante limitado, ha pasado a un 30%. Es decir, que en 2 meses se ha conseguido triplicar una tendencia que había ido creciendo lentamente en los últimos, en el último año, en los últimos años. Creo que el salto va a ser de ese tipo.
no vamos a parecer diferentes de cómo éramos, pero digamos los que yo ya había claudicado con el móvil, pero por ejemplo, ahora tendremos que hacer un salto decisivo. Por ejemplo, y lo lamento, hasta ahora era posible hacer tesis doctorales, defensas de tesis doctorales, telemáticamente, etcétera, ¿no? Ya hemos hecho alguna, tanto el profesor Borja, profesor Balmont, yo mismo, ¿no? Con Brasil, por ejemplo. Pero todavía había la posibilidad, incluso la exigencia, de que si era posible, se pagaba un billete, con lo cual cruzábamos el océano en una dirección o en otra y nos encontrábamos presencialmente. Yo soy director de nuestro doctorado en Ciudadanía y Derechos Humanos y ahora mismo ya se nos está dando el mensaje de que ese presupuesto que había para atraer profesores, por ejemplo, brasileños, para que participaran con tesis en tribunales, en bancas, y que por tanto dieran también conferencias presenciales, que sí se puede hacer telemáticamente, hay que minimizarlos. Digamos, yo creo que aquí sí que habrá un salto. Es decir, lo cual lamento profundamente, porque veo un futuro amenazante en que no me van a invitar nunca más en Brasil. Y eso es terrible, es muy malo. Y la inversa, no podremos traer al profesor Balmont, al profesor José de Magallanes, al profesor Raoni Wieczorkowski a Barcelona para que colaboren, conozcan los investigadores de aquí. ¿Por qué? Porque ahora ya ha entrado la mentalidad y el mensaje que hay que ahorrar en estos presupuestos y que el futuro de la investigación, del doctorado, va a ser, y bueno, y eso tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias. Digamos que se ha dado la orden de mando y se ha visto que era posible que nos confinásemos, que era posible que aceptásemos estar cada uno en su casa sin ir a tomar la cerveza ni ir a ver los partidos de fútbol. Han visto que eso es posible, que, digamos, se había disciplinado la sociedad suficientemente y a partir de aquí, ¿por qué no convertir en norma lo que ahora se ha visto como, digamos, algo extraordinario en situación de pandemia, en situación grave? ¿Por qué no convertirlo? ¿Por qué dedicar dinero a esas cosas que yo creo que estarán de acuerdo los profesores y ustedes conmigo todos, que son muy importantes? El contacto de proximidad, el diálogo cara a cara, de que, no, en fin, así también se filosofa o se hace pensamiento, ¿no? Y creo que aquí sí que habrá un salto cualitativo. Los viejecitos podrán jubilarse, espero que nos dejen jubilarnos sin tener que ser totalmente telemáticos, pero ustedes, los jóvenes, ya tendrán que ser en un 90% telemáticos. Y, digamos, el cambio de mentalidad y de prácticas sociales serán diferentes. Los dispositivos que regirán la academia y nuestra vida serán diferentes. Yo allí creo que, y bueno, y allí nosotros hemos de llevar la contraria a ese now, porque sí que nosotros tenemos que tener memoria del pasado, conciencia del presente y un proyecto de futuro para poder ver de que ciertos aspectos de la sociedad del confinamiento, que lo he escrito, la veo venir, debemos resistirnos a ella o a esos aspectos. Y en cambio, a lo mejor, aprovechar otros aspectos que pueden ser muy positivos, emancipatorios,
maravillosos, ¿no? Claro, nosotros no podemos renunciar a toda esa riqueza porque, bueno, digamos, es nuestro ADN. Yo insisto, o somos macro e interdisciplinar o no seremos nada, seremos unos estúpidos especializados, esos que los alemanes llaman Fachidioten, que se entiende perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí que hay un salto y bueno, yo les convoco a resistirse a muchas cosas. Por ejemplo, continúen invitándome a Brasil, que vendré con mucho placer, queridos. Yo quería, muy breve, añadir algunas puntualizaciones respecto a lo que comparto totalmente el diagnóstico del profesor Mayos, ¿no? Yo en el libro, cuando hablaba de malestar, de frustración, desesperación, en ningún momento lo relacionaba con cosas así como males del alma, ¿no? Me refería al cuerpo. No por el cuerpo, lo que duele cuando uno tiene un ataque de ansiedad son los intestinos, ¿no? Cuando uno no duerme es la cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablaba de vacío, no me refería a un vacío que existe, ¿no? Es un vacío que hay que construir y que hay que crear. Y en referencia a lo que dice el profesor Mayos, la sociedad del confinamiento, vamos a tener una tendencia hacia privatizarnos y estar solos en nuestra clase, recluidos. Y sin un nosotros no se puede politizar ese malestar. Y parece ser que entonces si no se puede politizar, el camino será otro, ¿no? El terapeuta, la medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que aquí probablemente hayan unas sinergias malévolas, políticas, entre esa privatización del malestar que cada vez va a ser más privada, ¿no? Se va a impedir un nosotros, ¿no? Parece que o professor Marcos caiu, hein? Sí, cayó. Vamos esperá-lo aqui. E aí a gente continua depois. Cabe ao nosso editor aqui, Matheus Amaral, fazer o corte. Eu acho que a gente pode fazer uma pergunta e aí o editor Matheus Amaral dá um jeito de encaixar o Mayos depois aqui, só para a gente não perder tempo de gravação. A gente faz mais perguntas para o Valmont, para o Borja, deixa o Rafael, a Ana, o Pedro e o Homero, se quiserem fazer perguntas, para a gente não perder tempo de gravação. E aí, quando mais voltar, a gente também retoma com ele, né? Perfeito. A gente tem uma pergunta... Peraí, aí, Valmont, se você puder ajudar o Mayos aí nesse... Correto. Tá? A pergunta do próximo capítulo vai diretamente para o professor Valmont. O capítulo do professor Valmont é Direito Intertemporal, antes, hoje e depois, o direito e o tempo regulado. E acredito que muito relacionado com o que o professor Mayos estava falando, da questão de como que essa falta de noção de um passado ela pode alterar essa criação de normas no sentido de que quando a gente não tem mais um passado, como que a gente vai passar a valorar o que é o certo, o que é o errado, o que é bom, o que é o mal, o que é o desejável ou não. Ok. Bom, só para a gente ter uma espécie... Eu posso emendar uma pergunta, rapidinho? Claro, claro. Obrigado. É que eu queria, engatando o que o João falou, saber talvez qual a importância da gente colocar e entender o paradigma do corona como um formador de memória. E a gente não deixar isso perder, como, por exemplo, a ditadura militar no Brasil. Qual a importância disso para a gestão de Estado, de política, enfim? Perfeito. Perfeito. Bom, vamos lá, né? Então, mais alguém quer... Desculpa, mais alguém quer... entrar no barco também remando aí com a gente? Vamos lá, então, né? Bom, só para a gente, numa rápida contextualização, né, numa espécie de ambiente e, ao mesmo tempo, ora, estamos falando de tempo e vamos colocar tempo aí, não é? De uma maneira ou de outra, nós alicerçamos nossa concepção do direito, a teoria do direito, ela ainda está alicerçada
vamos chamar assim, ó, num grande projeto, né, numa grande ideia que, bom, na falta de melhor expressão, vamos trabalhar com a palavra modernidade, não é? Se nós pegarmos, né, o advento das grandes revoluções aí, a partir do século XVII, do século XVIII, especificamente para o direito, isso significa uma primeira demonstração, assim, bastante enfática da mudança. O abandono do costume como fonte primordial, essencial do direito, e o advento, se não a supremacia completa, do chamado direito legislado. Isso é algo bastante importante porque, vejam, a ideia de uma estruturação social regulada por um direito costumeiro significa que a ideia de tempo do direito é uma ideia alicerçada basicamente no quê? Na ideia de que as normas existem, porque elas sempre existiram, e elas têm um fundamento orgânico, textual para existirem, e prosseguirão a sua existência com transformações, mas essas transformações ocorrem não propriamente, seria até incorreto dizer num ciclo, né? Elas ocorrem nessa trama, nessa teia da sociedade. Elas estão diluídas nisso. O projeto do direito, da chamada modernidade, ele vai romper com isso, e o advento do direito legislado significa que a partir de um certo momento, especialmente, aí eu vou adiantar um pouquinho, né? Nós falamos séculos 17 e 18, vamos para o século 19, curiosamente, com a contribuição do historicismo e do positivismo para o direito, a ideia de que você pode ter a produção de normas voltadas a aspectos concretos naquele momento histórico, e as normas podem ser datadas. O que significa normas datadas? As normas existem para um determinado contexto, elas podem ser modificadas, e elas podem ser modificadas por atos de vontade de uma autoridade institucionalizada, e não mais naquela visão do costume, como se as normas se modificassem com uma intersecção de toda a teia social. Você destaca um ponto agora, quer dizer, o legislador ele pode produzir no sequencial, no serial, de acordo com aquele contexto e com aquele momento histórico. Vocês sabem que isso implicou numa série de coordenadas aí para a produção do direito, né? Então, a partir deste momento, nós olhamos a norma e classificamos a norma basicamente com 3 tempos existenciais. Uma norma que retroage, uma norma de efeitos imediatos e uma norma de ultratividade. Agora, curiosamente, tanto a ultratividade como a retroatividade, nós sempre olhamos para trás, por mais incrível que pareça, né? A ultratividade significa o quê? Embora o legislador possa produzir alterações, certos grupos ou categorias, ou seja, um espaço de regulação ainda vai continuar existindo, mesmo agora com o advento de uma norma nova, não é? E a retroatividade significa o resgate também para algumas categorias ou grupos de situações que já foram consolidadas lá. Isso foi necessário, essa espécie de corte ou secção, justamente porque o direito legislado supõe uma produção contínua de normas por ato de uma autoridade para contextos e situações específicas. É isso que vocês aprendem. É isso que vocês aprendem, por exemplo, talvez uma das coisas clássicas, né? Que são justamente aquelas categorias com toda a sua ambiguidade e vagueza, né? Como direito adquirido, ato jurídico perfeito, né? A ideia de que é possível seccionar, né, verificar tempos de valência de normas em função de um contexto e de um dado momento. Isso funciona bem, ou funciona razoavelmente bem, ou pelo menos nós esperávamos que funcionasse assim, até o advento deste mundo, né, que na falta de melhor expressão, de novo, vou me socorrer da expressão do professor Borja, esse mundo digital. Esse mundo digital, ele acaba desconstruindo todo esse ambiente, todas essas grandes cores que foram construídas para a aplicação do direito no tempo. Então, vocês vejam, o primeiro grande problema que nós temos aí, queira ou não, essas coordenadas temporais, elas foram construídas para serem aplicadas em relação com um determinado espaço. Qual espaço? Estados nacionais. Não é? Ora, a partir do momento que você tem, especialmente no âmbito das relações privadas, relações que procuram trabalhar com o além do espaço nacional,
essas coordenadas temporais, elas acabam se perdendo ou se diluindo, trazendo uma enorme dificuldade, né, para esse grande aparato do direito que nós tínhamos antes. Tá? Um outro aspecto, que esse é inegável, talvez seja o mais evidente, né, é que se a ideia do direito legislado era a ideia de produção de normas para um determinado contexto, para uma determinada história, para um determinado momento da cultura e da história, na verdade, hoje, este mínimo para a produção sequencial se perdeu e, na verdade, não tem mais uma sequência, a gente tem uma instantaneidade. É como se nós substituíssemos um serial, né, por um serial killer, na verdade. Ele vai em sequência interminável, ou seja, nós não conseguimos mais, não é, imaginar limites claros e as razões para as quais tenham sido produzidas as normas. Qualquer levantamento mínimo que vocês fizerem, vocês vão perceber, né, que os critérios para aplicação e os próprios critérios, né, de permanência, estabilidade e valência das normas, hoje eles desaparecem numa ideia de instantaneidade, de momentâneo, não é? Agora há pouco, no nosso começo do bate-papo, eu falei para vocês, aí vocês pararam para perceber a quantidade de medidas provisórias editadas no período de pandemia. Eu não estou dizendo que não há uma necessidade de enfrentamento do problema de saúde, mas é como se houvesse uma espécie de instantaneidade de produção de regulamentos, de produção de normas para esses momentos. Quando muita gente critica a Constituição brasileira pelo fato dela ter lá, né, a sua casa, né, de emendas constitucionais que já tem os 2 zerinhos, né, passou dos 2 zerinhos, né, ela já não está mais na dezena, ela está na centena. Se vocês repararem, na verdade, a Constituição brasileira é apenas uma grande ilustradora desse momento de instantaneidade e produção constante de normas, incessante. Não há mais, né, uma ligação da norma com uma espécie de estabilidade, de provisionamento, né, de regulação. Isso se perdeu completamente. Então, nós temos enormes dificuldades em trabalhar com isso. Se vocês analisarem, inclusive eu coloquei isso, né, no próprio texto, quando nós analisamos, por exemplo, a primeira lei de introdução às normas no direito brasileiro, ela trazia alguns prazos da chamada vacatio legis, né? Ou seja, já que as normas são produzidas em sequência, é razoável esperar que as pessoas tenham um tempo mínimo para conhecer o espaço de regulação que virá daqui para frente. A primeira lei de introdução, lá na segunda década do século XX, ela previa, por exemplo, né, que em algumas regiões do Brasil, e obviamente naquela época os meios de comunicação, os transportes envolviam barcos e vapores e tal, isso só se processasse, por exemplo, 180 dias depois da edição da norma, em alguns lugares. Quando nós chegamos na década de 40, esse tempo de vacatio legis, na famosa, né, a regra da lei de introdução ao Código Civil, já cai para 45 dias. E não sei se vocês perceberam, vocês, muitos aqui que me ouvem, né, aqui e dialogam, foram meus alunos, outros nem tanto. Se nós olharmos para a Lei Complementar 95, eu falo sempre isso nas minhas aulas, né, a Lei Complementar 95 é uma lei já da última década do século XX, voltada para as regulações sociais do século XXI. A regra agora é que toda norma tem efeito imediato. Ela não deve mais nem ter vacatio legis, ou seja, nenhum tempo mínimo para as pessoas conhecerem a regulação que virá. A não ser em situações especiais que o legislador tem que declinar porque ele está exigindo um tempo mínimo para as pessoas tomarem conhecimento. Então, esse instantâneo, né, eu falei para vocês várias vezes, e vou repetir, né, é como se nós estivéssemos num constante, né, imperfectivo. Né? O que é esse imperfectivo? As ações nunca estão completas. A ideia da norma, a norma é produzida para que ela, não para que ela faça, né, uma grande regulação do programa social daqui para frente. Ela é feita para esse momento. E já se espera que ela não dure muito e vá ser substituída imediatamente por outras. E aí vem essas exteriorizações, né, como a chamada inflação legislativa. Isso é um problema constante. Bom, e essa parte aí foi uma espécie de ideia geral, né, e voltando à questão aí da pandemia, né, a sua pergunta formulada sobre a pandemia e esses aspectos. Nós temos vários caminhos, os caminhos estão colocados, esses caminhos, na verdade, eles podem agudizar algumas coisas, como podem resolver outras, não é? Retomem algumas características, algumas informações colocadas pelo professor Borja. Por exemplo,
O que a grande pandemia mostrou é que um sistema coletivo, solidário, de participação de todos, com envolvimento de recursos e ações de todos, que seria um sistema universal de saúde, tomado como uma política de saúde, ele é eficiente em situações como essa. Eficiente não quer dizer absolutamente imune a qualquer problema. De outro lado, essa ideia que se desenvolveu a partir dos 80, principalmente, né, que isso é incutido dia a dia, né, se você não for um super atleta, não tiver a dieta mega YXYZ, com suplementos tais, você, na verdade, é um fracassado e necessariamente você desenvolverá cardiopatias e problemas de saúde. Essa ideia desse individualismo sanitário, isso é o caminho da ruína. Isso é o caminho da ruína completa. E o exemplo mais ilustrativo disso são os enormes prejuízos e mortes, né, que os Estados Unidos da América mostram para o mundo todo, ao não terem um sistema coletivo solidário de saúde. Cá entre nós, apesar de todas as mazelas, o empobrecimento do Sistema Único de Saúde no Brasil, ele mostrou um enorme valor. Então, veja que nós temos encruzilhadas, escolhas a serem feitas. Com relação às cidades, vocês podem ter certeza que vai surgir com muita força um discurso atrativo, procurando mudar a normatividade das cidades e dizendo que, na verdade, o transporte individual pode ter mais espaço, porque justamente no transporte coletivo eu posso ter contato com muitas pessoas, pode ser um grande ambiente de contaminação. Há pessoas que vão defender energicamente esse discurso daqui para frente, não se iludam. Eles vão dizer assim, não, na verdade, olha, aquela famosa ideia de botar 1 ou 2 pessoas dentro dos automóveis, circulando nas ruas da cidade, vejam, ela é muito melhor no mundo pós-Covid-19. Ao mesmo tempo, a gente pode rechaçar isso, não é? E pensar como que, na verdade, usando em determinada medida, em determinados espaços, comunicações e locais de trabalho como esse que nós estamos usando agora aqui, por via eletrônica, em que há a congregação de esforços de valores intelectuais, evitaria que pessoas circulassem com seus veículos, evita uma sobrecarga na estrutura urbana e tudo mais. Então, há caminhos diferentes para você enfrentar a mesma situação ou o mesmo problema. Não é? É isso que nós temos que ficarmos no alerta, né? Para ver que tipo de solução. É muito fácil fazer um resgate das, vamos chamar assim, né, soluções tradicionais. E aí, especialmente os que estão aqui no Brasil, né, talvez para o professor Borja, depois eu tenha que falar em reservado com isso. Vocês vejam os fenômenos de aplicação do direito. Especificamente, vou usar um exemplo do Supremo Tribunal Federal. Foi editada uma medida provisória agora, não é? Vocês sabem que acabou tendo julgado a sua constitucionalidade, de flexibilização das rescisões de trabalho, ou de negociação de reduções salariais. É curioso porque a decisão do Supremo, vocês perceberam, ele invoca uma mega categoria que é um estado de excepcionalidade, perceberam isso? Para justificar o afastamento da participação da entidade coletiva representativa dos trabalhadores, que é o sindicato, você invoca essa categoria vaga e ambígua do estado excepcional. Não, nós vivemos no estado excepcional, então, neste momento, nós não precisamos da tutela e participação do sindicato no auxílio de um trabalhador no momento em que ele vai negociar algo relacionado ao seu contrato laboral. Esse é um grande perigo. Vocês vejam que, por exemplo, invocar uma coisa fluida, abstrata como essa, estado excepcional, é o caminho para você afastar uma regra consagrada de tutela de um direito fundamental. E muitos vão dizer que, na verdade, isso está correto. Não é? Então, os caminhos que nós temos, eles são caminhos que nós, insisto, nós temos que debater a exaustão e com profundidade para verificarmos que mundo é esse que nós vamos construir por direito, né? Que mundo é esse? A invocação do estado excepcional, só para resgatar e finalizar minha intervenção, vocês não esqueçam que tudo isso que eu falei
justamente dessa instantaneidade da produção normativa, é perfeitamente possível nós estabelecermos uma discussão crítica com aquilo que o próprio Agamben discute com relação ao estado de exceção, não é? Neste momento, e o diagnóstico do Agamben circula nisso, é que para o instantâneo você faz produção de norma o tempo todo, invocando excepcionalidades ou categorias abstratas que violam aquelas regras consagradas que são o patrimônio do antes, que são as regras de direitos fundamentais. Eu diria para vocês, num linguajar especificamente jurídico, né, nunca se invocaram tantos princípios para colocar por terra regras de direitos fundamentais. E isso é um perigo enorme. Eu posso fazer uma pergunta agora? Claro, eu só queria confirmar que o professor Maio está na sala e se a câmera dele está desligada. O microfone está desligado, professor. O seu microfone está desligado. Matheus, eu acho que você pode fazer a pergunta. Uma coisa, eu acho que pode fazer mais 2 perguntas e encerrar, né? Porque já está com muito tempo de gravação. Sim, então a Ana tem uma pergunta e o Matheus tem outra pergunta. Posso fazer minha pergunta? Mas deixa eu só avisar uma coisa antes, eu vou precisar sair daqui 5 minutos. Mas como eu sou editor do podcast, eu vou escutar a resposta, tá? Bom, então é a informação da própria discussão de hoje, né? O instantâneo, o imediato está aí, né? Não precisa mais nem perguntar nada. Pois é, a gente já pode acabar o programa aqui, gente. Brincadeira. O professor Valmont levantou 2 coisas que me despertaram algumas perguntas, assim. Em momentos como, enfim, você falou de um projeto de Estado, projeto de direito moderno, né? Assim, por falta de terminologia, você usa moderno. E, enfim, você disse que, pelo menos, você acreditava nesse projeto, né? E o que é interessante no momento de crise, no momento que nós vivemos, é que a gente pode olhar para trás e observar esse projeto moderno com outros olhos, né? Então, aquilo que antigamente se achava que seria o bambambam, o melhor dos projetos, ele agora, no momento de crise, ele aparenta ou ele apresenta suas falhas, né? Então, isso é interessante porque a gente pode perceber que a falha ela não é externa àquilo que acontece, ela é interna. E eu gostaria de saber, na sua opinião, o que a partir de hoje, se pode olhar para trás e ver as falhas que tivemos no projeto de Estado moderno. Enfim, inclusive, existem discussões, por exemplo, o professor Magalhães levantou brevemente um tópico sobre fim do presidencialismo no podcast passado, nós não desenvolvemos isso, mas, enfim, isso pode ser uma crítica ao presidencialismo, pode ser várias críticas ao que foi a falha desse projeto. Eu queria fazer outra pergunta, mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando, e é isso. Eu tenho 3 minutos, mas você pode falar o quanto quiser, que eu vou escutar na edição depois. Eu começo ou franqueamos aos nossos externos? Como é que é? Vocês que sabem, a pergunta é para todos. Professor Borja e professor Maios querem começar? Posso só sugerir que a Ana também faça a pergunta dela e que aí todos os outros façam considerações sobre as 2 perguntas. De acordo. Bom, a minha pergunta ela é mais voltada ao professor Borja, mas se os outros professores quiserem responder, será um prazer ouvir as respostas. São 2 perguntas, na verdade, bem curtas, sobre as metáforas das figuras que o professor estava explicando. E eu queria saber se no momento atual nós estamos no momento figurativo do ponto, se seria possível voltar ao momento da linha ou do círculo para que diminuísse o mal-estar, isso seria possível, isso seria válido. E se não for possível, como será o futuro? Se nós estamos num ponto hoje, como será o futuro? Nós vamos chegar ao vazio, ao momento de vazio? Essas são as minhas perguntas. A ver,
No lo sé. Quizás esto ya sería cuestión de un trabajo profundo que tiene que venir. Es evidente que no se puede volver a una idea del tiempo como una línea, como una gran temporalidad dentro de la que se pueden incluir grandes discursos emancipatorios que se sostienen en una filosofía de la historia fuerte, de tipo hegeliano, por ejemplo, ¿no? Lo que sí que creo es que hay que construir nuevas temporalidades, tanto desde un punto de vista teórico, filosófico, explorarlas, investigarlas, jugar con ellas, crearlas, y que luego se puedan llevar a la práctica, ¿no? Que no solo sean discursos como muy posmodernos, estéticos, que quedan muy bellos y sobre un papel uno puede resistir todo lo que sea, ¿no? Hay que construir otras temporalidades que atraviesen los cuerpos concretos de las personas, ¿no? Y que puedan hacer nosotros, que pueda construir otro modelo, otra forma de pensar y de vivir. Ahora me viene a la cabeza, en otras épocas de la historia de la filosofía han habido autores que lo han intentado, ¿no? Quizás Nietzsche, el eterno retorno, es un intento de construir también una nueva forma de temporalidad diferente de la hegeliana, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es algo que es un trabajo colectivo y que se debe construir entre todos otras formas de tiempo que nos harán vivir de otra forma, ¿no? Con la realidad, ¿no? Yo pienso que la temporalidad se construye. Y todo este análisis que hemos estado haciendo entre todos sobre la inmediatez, el que ha hecho el profesor Balmo, cómo afecta esa inmediatez en la construcción de normas jurídicas, no son casualidad. Creo que no son para nada casualidad. Son construcciones sociopolíticas que nos atan a una realidad que es la que hay. Realidad y capitalismo es lo mismo. No hay una fuera. Es lo que hay. No hay nada más, ¿no? Y una forma de abrirse, ¿no? de construir un vacío desde el que se puedan construir ideas nuevas, quizás también pasa por construir una nueva forma de temporalidad. Y no hacerlo, obviamente, de forma individual, ni que sea simplemente un discurso estético-filosófico, ¿no? Professor Valmont, professor Miles, o microfone do senhor está desligado. Perdón, obrigado. Muy rápidamente, y aviso que he estado desconectado un tiempo y por eso quizás no contestaré todo. Muy rápidamente sobre esta última pregunta. Yo soy de la opinión que la humanidad, tanto individualmente, cada uno de nosotros separados, como sobre todo colectivamente, como conjunto como nosotros, no puede sobrevivir, no puede existir sin proyecto de futuro y sin raíz en el pasado. Es decir, claro, quizás ese proyecto de futuro no puede ser, seguro que no puede ser ingenuo y puede tener muchos inconvenientes. Y las raíces del pasado pues tendrán que ser desconstruidas en función de las necesidades de cada momento. Pero insistiría, sin proyectos de futuro, colectivos e individuales, si vivimos en una sociedad o caemos en una sociedad que impide proyectos de futuro colectivos, lo tenemos muy mal. Y diría que también, si caemos en una mentalidad, en una sociedad que corta cualquier raíz con el pasado, lo tenemos muy mal. Somos, querramos o no, seres de pasado, presente y futuro. Y por tanto hay que construir nuevas, pues sí, temporalidades, nuevos proyectos de futuro y nuevas relaciones de enraizarnos con el pasado. Pero quedarnos como pretende una parte, que creo que no hay nadie aquí, en un presente instantáneo, bueno, no va a ser posible
y tendría consecuencias nefastas. Lamento quizás haber dejado cosas por contestar, queridos. Obrigado. Acredito que o professor Valmont agora... Rapidamente, então, não é? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de reforçar aqui, ó. Essa é a obra do professor Borja, não é? Imediatez, Capitalismo em Vidas Aceleradas, ela está disponível na nossa biblioteca, tá? Exemplares para que vocês, inclusive, né, fica a sugestão para um podcast exclusivo sobre isso, né? O professor Borja está aí, já recebe a convocação. Comungando com muitos aspectos do que foi dito por Borja e pelo professor Maios, né? Com relação aos impactos do que vivemos, eu acho que há uma tomada simples: não subestimar, mas também não sobreestimar. Então, há uma enorme quantidade de conquistas, como eu falei para vocês, mais do que nunca uma necessidade de construção de um espaço de direitos humanos e direitos fundamentais, mas, ao mesmo tempo, uma necessidade de uma discussão crítica, né? Na forma como são produzidas as normas, nas formas de encaminhamento institucional, nessa estrutura de produção incessante pelo legislativo. E, bom, já que vocês discutiram presidencialismo, né, talvez as formas assembleares que nós tenhamos deixado para trás, né, mais do que nunca, elas tenham que agora ressurgir com força. E uma vez que nós temos dispositivos hoje na internet em quantidade suficiente para que as grandes assembleias ocorram, por que não fortalecê-las, ao invés de decisões individuais, de pequenos comitês, né, petit comitê e tudo mais? Os espaços, as discussões, né, do que vem lá de trás, que são conquistas irrenunciáveis, do que nós temos que renunciar e ver daqui para frente, isso aí vai merecer, obviamente, mais uns 332 podcasts, mais ou menos, né? Talvez um pouco mais. Obrigado. Bom, haja tempo, né, para esgotar o que tem de assunto em relação ao professor Maios, ao professor Borja e ao professor Valmont. Acho que a gente já pode encaminhar para o encerramento desse podcast. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Valmont, que foi quem, dizer assim, marcou com todo mundo, passou o contato dos professores Borja e do professor Gonçalo Maios. Muito obrigado por terem disponibilizado esse tempo para a gente pensar aqui, pensar o tempo, né? E foi, acho que, de grande aprendizado para todos que estamos aqui. Nosso último quadro do podcast, como o nosso grupo chama Polemos, tem uma gíria que é muito usada aqui, pelo menos no estado de São Paulo, que é o pô. E aí a gente fez uma brincadeira aí com a linguagem, que é o Polemos, que é o quadro em que a gente vai indicar o que a gente leu e que acredita que os ouvintes possam ler também e aprender muito. Já vou fazer a minha indicação aqui, vou deixar aberto para os outros, que é o primeiro livro que eu li do professor Gonçalo Maios, que é o La Sociedade e la Ignorância, que foi fundamental assim, para o que eu tenho pesquisado, e acredito que quem puder ler, quem puder conhecer também o blog do professor Gonçalo Maios, tem uma infinidade de assuntos lá que são assim, sensacionais de serem lidos. Então, vou passar a palavra para o professor Magalhães e depois para os nossos convidados. Eu vou me abster de indicar livros hoje, até porque a gente está fazendo podcast muito frequentemente, não deu tempo de terminar as coisas que eu tô lendo, mas eu vou deixar para todo mundo aí indicar os seus. Um abraço. Magalhães, você só recomendou A Sociedade do Anel e As Duas Torres. Falta você indicar O Retorno do Rei. Eu comecei, então... Bom, o Rafael está querendo indicar algum livro ali? Não, só estou mostrando o Senhor dos Anéis aqui também. Ah, sim. Então, professor Valmont, além do livro do professor Borja, gostaria de indicar alguma outra obra? Bom, o livro está aqui, né?
como eu falei para vocês, disponível na biblioteca, é um volume bem alentado e tal. E aqueles que quiserem, né, podem adquirir o livro que foi, vamos dizer assim, a grande chamada, né, ele é disponível, né, um preço absurdamente em conta aí na Amazon, né, a jaula, em português, a jaula do tempo, né. Quem é assinante do Kindle não tem custo algum. Leiam, critiquem, né, e temos outros projetos aí. Eu agradeço, né, vocês proporcionar esse baita desse espaço de discussão, de debates, né. O tempo é curto, né? Infelizmente sempre o tempo, né? O tempo é curto. Mas muito obrigado. Eu deixo aí o fraterno abraço a vocês, né? Todos aí, ao professor Magalhães, e um fraterno abraço transoceânico, né? Para os nossos amigos lá de Barcelona. Professor Borja, tem as indicações aí diretamente de Barcelona para a gente? Bueno, yo agradezco mucho la invitación, ha sido un placer. Ahora veo aquí el tiempo que va pasando, 2 horas, 3 minutos y 30 segundos. Se ha pasado muy rápido. Podríamos seguir hablando horas y horas, podemos volvernos a encontrar en otro momento. Y muchas gracias por la invitación. Y luego, por otro lado, también un placer ver a mis dos amigos que hemos ido hablando, nos hemos ido enviando mensajes, pero no nos habíamos podido ver las caras, y a ver si profesor Mayos lo tengo más cerca, lo tengo a 3 o 4 calles de casa. Profesor Balmond ya está un poquito más complicado que nos podamos ver, pero a ver si viene pronto por Barcelona, que es un placer. Gracias. Eu quero indicar sim, porque agora que a gente nós Perdeu estamos seu falando, tempo, Magalhães. não, nós estamos falando de tempo. Eu lembrei de um livro que eu li quando eu estava pensando para as ideias da minha tese de doutorado, que é um livro do Jorge Luiz Borges, que se chama O Livro de Areia. E nesse livro tem um conto que eu não vou dar esse spoiler, mas eu vou dar uma frase do conto que eu acho que traduz um pouco das angústias que nós temos com o tempo, né? Então lá, por uma tantas de um dos contos, ele diz: se o espaço é infinito, então estamos em qualquer lugar do espaço. Se o tempo é infinito, então nós estamos em qualquer lugar do tempo. Antes de passar a palavra para o professor Mayos, alguém dos discentes tem alguma indicação? Sí. Muy rápidamente, queridos, ha sido un auténtico placer. Solo, otra vez me gusta mucho hablar con ustedes, los jóvenes. Entonces, solo estaba pensando algo que recomendarles, ¿no? Pues les recomendaría un cuento que hago referencia en el libro, una narración extraordinaria de Edgar Allan Poe, que se llama La carta robada. Creo que da mucho que pensar para gente como ustedes, porque lo que se les pide en la tesis es que hagan una ruptura cognitiva, una ruptura mental, una innovación del tipo de la que se plantea en la carta robada, ¿no? Es decir, como soluciones antiguas dejan de ser plausibles, sencillamente porque ya las conocemos, y entonces lo que a ustedes les piden es ese punto de innovación, de creatividad que tiene pues el protagonista de la carta robada, y que puedan decir lo que él dice al final, ¿no? Que deja una broma, una brincadeira muy irónica al jefe de policía, que digamos que es el que ha quedado prisionero de las ideas del pasado, ¿no? Ustedes deben ser ser capaces de encontrar la carta robada que el jefe de policía, con su talento y sus muchos empleados, es incapaz de encontrar. Bueno, me ha parecido que es una manera de despedirme, me ha gustado muchísimo, es interesante ver, es agradable, es humanamente
muy interesante ver al menos las caras. Les doy un abrazo telemático porque no puede haber otro, pero me hubiera gustado incluso que fuera un abrazo real, fraterno, como decían ustedes, y corporal, ¿no? Un poco de corporalidad está bien, queridos. Abraços. Bom, então é isso. Muito obrigado. Acredito que ficamos por aqui. Foi ótimo esse tempo com todos aqui. Professor Maios, continuaremos convidando o senhor assim que acabar esse momento. E professor Borja, também fica o convite aí para conhecer a nossa Uberlândia, a nossa faculdade de Direito, e quem sabe um dia poder gravar na nossa tábua redonda, né? Todo mundo olhando presencialmente, será um prazer, porque acredito que as piadas ficam melhores e o debate fica mais acalorado, né? É isso aí, muito obrigado e um beijo. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Um abraço a todos. Maestro, Tchau, um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde.